Uma ideia muito, mas muito torta tem sido disseminada de que as mulheres são privilegiadas pela criação de novas leis. Sério, o que eu achava que era um delírio repetido só no esgoto da machosfera, agora está ecoando entre outros homens que acreditam que estão sendo prejudicados por uma agenda feminista e desfilam teorias sobre um tratamento diferenciado. Enquanto os homens estão se lamuriando, porque é isso que eles estão fazendo, sobre favores jurídicos, mais de 100 mil mulheres recorreram à Lei Maria da Penha e viram suas medidas protetivas simplesmente ignoradas. Quase 20% dos casos não são cumpridos pelo agressor. Ou seja, a gente está falando de mais de 500 mil pedidos de proteção. O número de feminicídios alcançou o maior patamar desde 2015. 1.492 mulheres assassinadas no último ano. Eu estou falando sobre isso porque saíram os dados do 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública e a gente só consegue ter ideia da quantidade de mortes, do tamanho da violência contra as mulheres nos últimos 10 anos, depois que a lei do feminicídio foi aprovada. Vamos lá, eu até entendo que essa lei cause uma confusão na cabeça de quem não entende por que ela foi criada e como ela funciona. Porque é importante a gente entender quantas mulheres são assassinadas só porque são mulheres e não porque foram vítimas de uma violência urbana, como um acidente de carro, uma briga de bar, um assalto. Essas mortes não entram na conta do feminicídio. Bora entender por que é uma ilusão achar que essas leis beneficiam as mulheres em detrimento dos homens? 10 mulheres foram mortas no Rio Grande do Sul durante o feriado da Páscoa. 6 delas num período de 24 horas. Todas vítimas de feminicídio. A definição que passou a vigorar em 2015. Até aquele ano, todas as mortes entrariam para uma estatística genérica de homicídio, sem que o motivo relacionado ao gênero fosse destacado. Ainda falta um entendimento de que a legislação precisou ser aprimorada, porque aquela igualdade que é prevista na Constituição não bastou para evitar que as mulheres fossem as maiores vítimas de violência doméstica, assédio, discriminação no trabalho. Isso, gente, para ficar em poucos exemplos, tá? Mas vamos falar sobre feminicídio. Feminicídio é assassinato relacionado ao ódio, desprezo, sentimento de posse sobre o corpo feminino. Em todos os casos ocorridos no Rio Grande do Sul, as mulheres foram mortas pelos seus atuais ou ex-parceiros. Homens que não aceitavam o fim das relações e se sentiam donos das vidas das suas companheiras. Vocês conseguem entender a diferença? Somente a partir da especificação na lei a gente passou a entender a dimensão do problema e a relacionar a raiz ao machismo na sociedade. Machismo mata, aprisiona, silencia, amedronta, incapacita. Por isso, a proteção legal extra. Algumas leis foram batizadas com o nome daquelas mulheres que serviram de inspiração diante da violência que elas sofreram, como o caso Maria da Penha, que é a lei mais famosa. Ou ainda a lei Carolina Dickmann, que é relacionada a crimes digitais. Essa lei, ela tipifica como crime a invasão de dispositivos eletrônicos, celular, computador, etc., para obtenção, divulgação ou manipulação de dados sem autorização do titular. O nome veio do caso da atriz Carolina Dickmann, que todo mundo conhece, cujas fotos íntimas foram roubadas por hackers e vazadas na internet em abril de 2012. Foi um escândalo e a repercussão do escândalo escancarou essa lacuna na legislação brasileira sobre crimes digitais. E é natural que algumas leis vão sendo criadas à medida que a sociedade vai funcionando de um jeito que não funcionava. A resposta veio do Congresso. O Congresso aprovou essa lei que incluiu no Código Penal um artigo punindo com até 2 anos de detenção quem invadir computadores, smartphones, tablets alheios, mediante violação de mecanismo de segurança e divulgar, claro, seu conteúdo. Além de proteger os dados pessoais, essa norma abriu caminho para políticas mais amplas de combate à violência virtual. Mas olha, essa lei não beneficia apenas mulheres, mas qualquer pessoa que seja vítima. O que a gente sabe é que as mulheres são as maiores vítimas.
Não à toa é uma mulher que dá nome a ela. Tem a lei, por exemplo, Joana Maranhão, que foi um grande marco na luta contra o abuso infantil no Brasil. Antes dessa lei, o prazo para denunciar crimes sexuais contra crianças e adolescentes começava a contar a partir da data do crime. A lei Joana Maranhão alterou essa regra, que foi essencial. Determinou que a contagem só inicia quando a vítima completa 18 anos. Essa alteração da contagem do prazo de prescrição busca o quê, gente? Diminuir a impunidade em casos de abuso sexual infantil, porque permite que as vítimas tenham mais tempo para buscar justiça, denunciar seus agressores, mesmo após anos do crime. Tem muita criança que só se dá conta, muito adolescente que só se dá conta de que foi vítima de um abuso quando já é adulto, quando tem acesso à informação. Então essa lei foi essencial. Então, a garantia de proteção às mulheres não é uma regalia, é uma necessidade diante de uma realidade que é hostil, de uma percepção equivocada e usada de base desde a educação de que cabe às mulheres o papel de submissão. Deveria ser um direito respeitado viver sem temer uma cultura que naturaliza o controle, que justifica abusos e violências. Eu vejo homens falando em privilégio porque há leis criadas para proteger as mulheres. Quando a gente tiver menos desigualdade de gênero, quando a gente tiver menos violência contra a mulher, talvez a gente não precise de leis específicas. Então é uma loucura ver homens falando em privilégio porque há leis criadas para proteger as mulheres. Privilégio, gente, é não morrer apenas por ser mulher. Vamos embora para o nosso cafezinho? Voltei com o nosso momento do café. E hoje já tá tão tarde que vai ser um chá mesmo. Mas olha só, para quem tá chegando aqui e não se lembra, não conhece, eu costumava, depois de tratar desse assunto principal, aqui um momento para ler os comentários da coluna anterior, para trazer algumas dicas de série, de filme, para falar de alguns assuntos que não entraram nesse nosso papo anterior. Por isso, gente, deixe nos comentários, é importante, eu leio o que vocês falam não, escrevem, né? Eu leio o que vocês escrevem. É uma mão de duas vias aqui, não sou só eu falando. Por isso, sejam gentis, tá? Mas vamos lá, a dica de hoje tem a ver com os Epstein Files. Se você não está entendendo nada do que está acontecendo aí com Trump, a lista do Epstein, esse rebuliço todo que está acontecendo nos Estados Unidos e que também está nos jornais daqui do Brasil, vou te dar uma dica ótima para entender o tamanho da confusão. O Trump tem sido relacionado ao caso desse bilionário do Jeffrey Epstein, que é envolvido num dos maiores escândalos sexuais dos Estados Unidos, um escândalo que tem pedofilia, estupro, abuso sexual, aliciamento de menores, uma coisa horrorosa. E essa tal lista do Epstein seria um arquivo com os nomes dos clientes que frequentavam as casas dele, onde rolava sexo, inclusive com menores de idade. Essa hipótese rolou nas redes sociais na época das eleições americanas e o Trump dizia que ia divulgar a tal lista se ganhasse a eleição. Era meio que uma chantagem emocional contra os famosos que não eram os seus aliados. Mas depois que o Trump ganhou, o discurso mudou e o Departamento de Justiça e o FBI afirmaram agora que os arquivos sobre o Epstein não contêm evidências de uma lista de clientes incriminadora e que a tal lista nunca existiu, o que contradiz as expectativas e as promessas anteriores. Há especulações de que o nome do Trump aparece na lista e, por isso, essa mudança de rota. E isso está desagradando até parte dos apoiadores do Trump. O que a gente tem de concreto é o seguinte: o Trump e o Epstein foram amigos por quase 15 anos, lá nos anos 1990, quando ambos tinham casa em Palm Beach, na Flórida. Jantares, viagens de jatinho, aquela coisa de bilionário. O Trump chegou a dizer que o Epstein era um cara incrível e, segundo o Trump, curte mulheres bonitas tanto quanto eu e muitas são bem mais jovens. Olha essa declaração. Essa parceria acabou lá por 2004, depois de uma briga por um terreno, coisa de bilionário, né? E quando o Epstein teria sido expulso da casa lá de Mar-a-Lago depois de ter flertado de uma forma inapropriada com a filha de um convidado do Trump. O Trump, é verdade, nunca foi formalmente ligado aos
crimes do Epstein e garante que não tinha ideia dos abusos, daquela confusão toda. Para entender essa história, eu sugiro Jeffrey Epstein, Poder e Perversão. O Epstein é um magnata, eu adoro a palavra magnata, ele era um magnata, né, porque ele morreu. Mas enfim, ele era um magnata que tinha jatinhos, ilhas privativas, mansões de luxo e montou, com a ajuda da namorada, um esquema de abuso de menores e que acabou virando virou uma moeda de troca ali entre bilionários, políticos, pessoas famosas. Essa série te leva, não, na verdade assim, a condução da série é feita por depoimentos de algumas sobreviventes, por bastidores dos depoimentos e resgata registros de voo, festas, né? O mais chocante é como o cara conseguia manter tudo escondido. Foram feitos alguns acordos judiciais muito brandos lá em 2008. As autoridades fingiam não ver nada, um rol de contatos famosos, né, que deixavam pistas lá para lá de suspeitas. Até o príncipe... Esqueci o nome do príncipe, gente. Um desses príncipes lá da Inglaterra. Mas olha, a cada episódio você troca o não acredito por meu Deus como pôde. E você sai com uma sensação bem ruim de que poder, grana, impunidade, ó, forma um coquetel bem mais tóxico do que a gente pode imaginar. Acho que eu já falei demais, já dei muito spoiler, é porque esse assunto já foi tão falado, mas para quem não assistiu, de novo, vale muito a pena. Eu podia ficar aqui dizendo que existe uma produção com que você ainda não viu, mas devia ver, sobre o conflito entre Israel e Palestina. Mas achei melhor mostrar a opinião de quem já assistiu. Olha só, acabo de assistir ao primeiro capítulo da série sobre Israel e Palestina. É um primor. Deveria ser material de ensino em escolas. Parabéns à equipe. Assisti e estou assistindo novamente. Parabéns. Informação muito clara, precisa e com muita delicadeza. Obrigada, rezando, que sempre lutemos pela paz. Assisti aos 3 vídeos sobre Israel e Palestina e fiquei muito grata pela aula dada. Eu não era completamente ignorante sobre o tema, mas desconhecia boa parte da história dos povos cananeus. Acabei de assistir ao primeiro episódio do Ponto de Partida sobre o conflito entre Israel e Palestina. Antes de tudo, parabéns pelo material. O episódio contextualiza muito bem, mostrando a história da região para ambos os povos, algo que muita gente que toma partido por um dos lados parece não perceber. Se tudo isso fez sentido para os milhares de assinantes que já viram, talvez esteja na hora de você ver também e entender de vez o que o conflito Israel-Palestina significa para os dois lados. Os episódios novos já estão no ar no streaming do Meio. Assine e descubra esses e outros documentários que podem mudar a sua forma de ver o mundo.